Boa noite, gente. Eu vou estar resolvendo a lista de física aqui. Vou mandar as respostas também para quem não quiser ver a solução. E se tiver algo errado aqui, a ideia é explicar o assunto, tá? Então, revisem e ver se tá tudo certinho. Se não quiserem, só colocar a resposta também. Não tô prometendo que tá tudo certo. Posso errar algum cálculo aqui, posso trocar alguma coisa. Mas enfim, vamos lá. A primeira questão é a seguinte. O manual de um carro afirma que o veículo pode ser acelerado de 0 a 129,6 km por hora em apenas 3,6 segundos. Ele quer a aceleração média, né, do veículo. Como que fica isso aqui? Eu vou abrir aqui no Mictex. Aqui estão as principais fórmulas. A da aceleração média está aqui, ó, ΔV sobre ΔT. Então, nesse caso, vou colocar aqui questão 1. Nossa aceleração média é igual. ΔV, aqui, ó, é a velocidade final menos a inicial. A inicial é 0 e a final é 129,6. Quando eu subtrair, vai continuar 129,6, certo? 129,6. A mesma coisa vai ser pro tempo. O ΔT vai ser 3,6. Só que aí vem uma sacada. Por quê? Aqui a gente está em km por hora. E aqui está em segundos, tá vendo? Não dá pra gente dividir isso aqui. Tem que estar na mesma unidade de medida, que teria que estar metros por segundo. Então, como que a gente faz? Se a gente quer converter quilômetros por hora em metros por segundo, é simples, ó, é só a gente dividir por 3,6. Então, dividido por 3,6 dá conversão, vezes outros 3,6, que é do próprio tempo, certo? Então, ele está dividindo duas vezes aqui, ó. Ou seja, fica 129,6 dividido por 3,6 dividido por 3,6. Eu não vou fazer isso aqui de cabeça. Tô com a calculadora. Aí a gente divide por 3,6 e divide de novo por 3,6, tá? Aqui, ó, quando eu coloco esse vezes, é a mesma coisa que eu dividir duas vezes, tá? Que no fim isso aqui vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Capiche? Então a 1 está resolvida. Vamos para 2. Na 2 a gente tem aqui. Um carro numa estrada estava com uma velocidade escalar de 72 km por hora e necessitava ultrapassar um caminhão. Pisando no acelerador, o motorista alcançou, no intervalo de tempo de 2,5 segundos, a velocidade escalar de 90 km por hora. Calcule a aceleração média escalar nesse intervalo. Aqui é a mesma coisa da 1, a diferença é que a velocidade inicial não é 0, tá? Então, quando a gente for subtrair, vai dar outro valor. Nesse caso aqui vai ficar da seguinte forma. Aceleração média, vou colocar aqui embaixo, pega outro. Aceleração média vai ser igual a 90, que é a velocidade final. Vou colocar entre parênteses aqui. 90 menos a inicial, que é 72, certo? E aqui, ó, vai ter a mesma coisa. Que aqui vai ficar em km por hora e aqui por segundo. Então, o que a gente faz? Quando for dividir, tem que dividir por 3,6 da conversão e ainda dividir por 2,5, que é do tempo, beleza? Do ΔT. Então, aqui vai ficar como? AM é igual a 90 menos 72 é 18 sobre 3,6 vezes 2,5. Vamos fazer na calculadora. 18 dividido por 3,6 dividido por 2,5, que vai dar 2, né? Pronto. Então, a aceleração média foi de 2 metros por segundo ao quadrado. 2 resolvido. Vamos para 3. Aqui já tem 3 itens, vamos lá. Considere a função horária da velocidade de uma partícula em movimento uniformemente variado. V igual 15 mais 20t. Na medida internacional, né, que seria os metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade inicial e a aceleração. Tá, vamos lá. Velocidade inicial e aceleração. Velocidade inicial vai ser dada quando o tempo for igual a 0. Se o tempo for igual a 0, deixa eu colocar aqui, começar a escrever, né? Velocidade inicial, ou V0, né?
vai ser igual, então, a 15 mais 20 vezes 0, beleza? Então, isso aqui vai ser igual a 15 metros por segundo. Vou colocar aqui, esse aqui é o item A. Agora vamos para o item B. Qual que é o item B? A velocidade no instante t igual a 4s. Bom, a inicial era 0, que a gente substitui aqui por 0. Se o tempo for 4, esse 0 aqui na verdade vai ser 4, certo? Então a gente vai ter que V, nesse caso vai ser igual a 15 vezes mais 20 vezes 4, né, que é o instante. Que vai ser igual, deixa eu colocar aqui, 15 mais 20 vezes 4, 80, que é igual a 95 metros por segundo. Aí aqui, um instante em que V igual a menos 15 metros por segundo. Nesse caso aqui, V igual a menos 15 metros por segundo, então a gente vai ter que, cadê? Deixa eu pegar. A gente já vai ter que considerar que vai ser um tempo negativo, né? Então eu vou ter que C, aqui para C, V é igual a menos 15, certo? Que é igual a 15 mais 20t, que é da forma. Então eu vou ter que, vou isolar essa parte aqui, ó. Pronto, fica só essa equação aqui, que é o V também. Então vamos lá. Esse 15 aqui, posso passar ele para o lado de cá. E o t, o 20t, posso passar para o lado de lá. Eu vou manter o 20t aqui, certo? Então eu vou ter menos 15. Esse 15 que veio para cá, vai passar para cá negativo. Menos 15 igual a 20t. Menos 15 é 30. Só para ficar mais entendível, eu vou jogar esse 20t para cá e os 15 para cá. Ou seja, eu vou inverter só, tá? Não preciso nem trocar o sinal, vou só inverter. Vou ficar com 20t é igual a menos 30, certo? Aqui dá 30, aqui o 20t continua, só fiz inverter, tá? Então, t é igual a menos 30 sobre 20, que é igual a 1,5, menos 1,5, certo? E t é um instante, tá? Então, o instante é menos 1,5, no caso o tempo, né? E aqui está a resposta da letra C, menos 1,5. Vamos para 4. Está gravando? Está gravando, beleza. Na fase inicial da decolagem, um jato parte do repouso com aceleração escalar constante, atingindo a velocidade escalar de 64,8 km por hora em 5 segundos. Calcule essa aceleração. Tá. Na fase inicial da decolagem, ou seja, inicial significa que ele estava em repouso, né? Jato parte do repouso, ou seja, 0. A inicial é 0. Atingindo a velocidade de 64,8 km em 5 segundos. A mesma coisa do 1 e do 2, né? Você vai pegar aqui e vai dividir. Só que antes tem que converter, então vai ficar como? Deixa eu pegar aqui o coisa. A gente vai ter que AM é igual. Peraí que eu já esqueci o valor. 64,8 sobre 3,6 da conversão em metros por segundo, porque ele está em segundo, vezes 5, né? Que é do próprio tempo. Beleza? Próprio tempo. Vamos na calculadorazinha. Aí vai ficar como? 64,8 dividido por 3,6. Pronto, convertemos, que daria 18 metros por segundo, né? Dividido por 5, que dá 3,6. Então, isso aqui é igual a 3,6 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, a 4. Vamos para 5. Deixa eu pegar ela aqui. Tô meio perdido aqui ainda. Tá. Essa aqui já é da PUC-RJ. O objeto em movimento uniforme variado tem sua velocidade inicial V0 igual a 0. Tá, então estava em repouso, né? E sua velocidade final VF igual a 2 metros por segundo. É um intervalo de tempo igual a 4 segundos. Determina a aceleração desse objeto. A mesma coisa da 4, né? Tá até um pouquinho mais fácil, na verdade, porque já está em metros por segundo. Então é só a gente dividir, ó. Vai ficar como? AM é igual
Se ele partiu do repouso e foi para 2, então o ΔV vai ser 2. O ΔT é 4. Isso aqui é igual meio ou 0,5, né? Metros por segundo ao quadrado. Isso aqui foi bem tranquilo, não precisa nem de calculadora. Vamos para 6. Aqui. O gráfico representa a velocidade escalar de um corpo em função do tempo. Calcule o módulo da aceleração desse corpo em metros por segundo ao quadrado. Aqui eu já vou ver se eu consigo colar no... coisa para facilitar um pouco. Se não der para colar, eu faço no Paint mesmo. Passo a resposta pro LaTeX, mas vamos ver se dá. Não dá para colar. Vou separar ele aqui então. Beleza. A gente tem esse gráfico aqui, né, no plano cartesiano. Aí, vamos lá. Como que eu leio isso aqui? Primeiro de tudo. Nesse gráfico, a gente tem dois eixos, certo? O eixo vertical, que é esse aqui, ó. E tem o eixo horizontal. Presta atenção na indicação, ó. Esse eixo vertical aqui é a velocidade. Já esse aqui é o tempo. Tá vendo esse ponto de cruzamento aqui? É o zero, certo? É onde os valores são zero. Então, quando o eixo vertical, ou seja, quando o eixo horizontal se encontra no ponto zero, a velocidade se encontra em menos 4. O que isso significa, então? Que quando o tempo é zero, a velocidade é menos 4. E quando o tempo é zero, eu estou falando do quê? De velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, nesse caso aqui, é menos 4. Então, quando eu for ter a fórmula, deixa eu até pegar ela aqui, ó. Não sei se vai dar para escrever, né? Cadê? Função horária da velocidade. Deixa eu até ver o que ele estava pedindo para eu não me perder na questão. Tá, ele quer o módulo da aceleração desse corpo. Então, vamos lá. A V0 aqui, velocidade inicial, é igual a menos 4. Deu para entender? Tempo 0, menos 4. Então, como o tempo 0 é um instante inicial, e já está em menos 4 inicial, a velocidade inicial é menos 4. Quando o tempo é 8, presta bem atenção. Tá vendo que esse cruzamento aqui ele está indicando que é 8? No eixo horizontal. Se é no eixo horizontal, então é do tempo, certo? A indicação está no eixo horizontal é do tempo. Ou nesse ponto de cruzamento, né? Se quiser entender assim. Então, a velocidade nesse instante aqui é igual a 0. Tá vendo? Que aqui está marcando 0 e aqui está marcando 8. Exatamente nesse ponto aqui. A velocidade é igual a 0. E vamos pegar, então, nesse caso, o tempo. Vou até colocar aqui. Tempo igual a 0, logo P0 igual a menos 4. Certo? Velocidade, tempo igual a 4. Vou deixar aqui, ó. Tempo igual a 4, logo velocidade igual a 0. Beleza? Então, vamos lá. Tempo 0, ou seja, tempo inicial, velocidade menos 4. Tempo 4, não, tempo 8, perdão. Tempo 8 que está aqui, velocidade igual a 0. Agora é só eu pegar e calcular a aceleração média. Como que é a aceleração média? ΔT sobre ΔV, né? Qual que é o ΔT aqui? Ó, eu vou pegar a partir desse intervalo aqui, certo? A partir desse intervalo. Então, inicial é 0. Inicial é 0. E a final é 8. Então, 8 menos 0. Esse aqui é meu ΔT. Já o meu ΔV, ele vai ser 0 menos 4. Certo? Menos 4. Por que eu tenho que colocar entre parênteses aqui? Esse menos, presta atenção, esse menos aqui pertence da fórmula do delta. Lembra que ΔV é final menos inicial. Tem um menos aí. E esse outro menos aqui, ó, tá dentro do parênteses, é do próprio número, que é o menos 4. Então, não posso esquecer, porque são diferentes. Aí, no final, isso aqui vai ficar como? 0 menos com menos mais 4.
Esse zero eu posso até apagar se eu quiser, né? Mais 4, então só 4, sobre 8 menos 0 vai dar 8, então isso aqui é igual 1 meio, ou é igual a 0,5, né? Então a resposta é 0,5. Vou colocar aqui no... no 6. Gente, se ficar alguma coisa confusa, quiserem me perguntar no grupo, fique à vontade, lá na escola mesmo. Enfim, vamos para 7. O que a 7 fala? No instante t0, t igual a 0, um automóvel, a 20 metros por segundo passa a frear com aceleração escalar constante igual a 22 metros por segundo ao quadrado. Determine a função horária de sua velocidade escalar, o instante que sua velocidade escalar se anula. Ok, vamos para o item A, então. Vou colocar aqui 7A. O que ele quer? A função horária de sua velocidade escalar. Ó, função horária tá aqui, ó. V igual a V0 mais aceleração vezes tempo. Tranquilo, né? Então, qual que é a nossa velocidade? No caso, V, que é o que a gente quer determinar na fórmula, ele vai ser igual às informações que a gente tem. Ó, no instante t0, um automóvel a 20 metros por segundo passa a frear com aceleração escalar constante. O que ele está indicando quando ele fala no instante t0? É essa velocidade aqui, velocidade inicial, certo? Se o tempo é 0 e ele estava a uma velocidade, essa velocidade é inicial, ok? Só para fixar mesmo. Então, velocidade inicial que a gente tem aqui, ó, tá vendo que a fórmula é V0, velocidade inicial, é 20. Aí aqui o que a gente tem? A aceleração é 22 metros por segundo ao quadrado. E na fórmula a gente tem o quê? Aceleração vezes tempo. Então, a aceleração que é 22 vezes o tempo. Aí tem A aqui bem tranquilo, né? Vou montar a fórmula. Já o item B. O instante que sua velocidade escalar se anula. Ah, aqui é importante. Algo que eu esqueci, né? De frisar. Ó, não vai ser mais 22, tá? Vai ser mais 22. Por quê? Ele está freando. Se ele está freando, ele está desacelerando. Claro que ele está usando a palavra aqui frear com aceleração, que no caso seria desacelerar. Então, se ele está desacelerando, aqui na fórmula vai ser menos, tá? Perdão aí. Então, se a velocidade se anula, significa que a velocidade é zero. Então, eu posso pegar essa mesma fórmula aqui, e considerar que o V vai ser zero. Se o V é zero, é só a gente continuar essa equação aqui. Então, eu vou inverter os lados, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. 20 menos 22t igual a zero. Só invertir, tá? Igual eu fiz aqui antes. Eu pego esse 20 que está aqui e jogo para cá, ó. Então, eu vou ter 22 menos 22t é igual a menos 20. Como os dois lados estão com menos, eu posso tirar esse menos aqui. Eu vou ter 22t igual a 20. Certo? Eu poderia fazer assim, mas se ficar confuso, eu vou continuar do jeito que estava, tá? Menos 20. Então, o que eu vou fazer? Esse 22, vou passar ele dividindo. Então, eu vou ficar só com t é igual a menos 22 sobre menos 20. Menos com menos, eu sei que vai dar positivo. No final, isso vai dar 1,1, tá? Então, menos com menos se anula. 22 sobre 20 é igual a 1,1. Certo? 1,1 o quê? Segundos, né? Tá em metros por segundo? Deixa eu ver. Tá em metros por segundo. Segundos. Certo? Aí, é a 8 agora. Vamos para 8. Tá. Um corpo parte do repouso e percorre uma trajetória retilínea sob a ação de uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule o espaço percorrido após 6 segundos. Tá. Se ele está querendo espaço percorrido enquanto ocorre a aceleração, a fórmula que a gente vai utilizar aqui agora vai ser essa aqui, ó. Posição em função do tempo, certo? Essa fórmula aqui. A gente poderia usar essa fórmula ou poderia usar a equação de Torricelli, tá? Porque ambas você pode ver que aqui a gente tem o S,
que é de posição. A gente conseguiria extrair também aqui dessa fórmula. Mas vamos por essa aqui, né? Posição em função do tempo. Depois eu testo a outra. Então, lá. A gente tem ela. Aí vamos substituir os valores aqui agora. Deixa eu pegar o point. Vou até dar uma diminuída aqui. Não tem nem como eu fixar ele, né? Vai ter que ficar aqui mesmo. Ah, não, tem sim. Pronto. Acho que era só eu ter feito isso desde o início. Diminuir um pouco. Pronto. Aí vamos lá. Um corpo parte do repouso. Tá, então meu S é igual. Parte do repouso, percorre a trajetória retilínea sob a ação de aceleração constante de 3 metros por segundo. Se a trajetória é retilínea, ele não deu nenhuma posição inicial, a gente determina que S0 é igual a 0. Mais V0. V0 que a gente tem aqui, como ele partiu do repouso, a velocidade inicial vai ser 0 também. O tempo, ok, o T, que a gente tem é 6 segundos, né, do item A. Até esqueci de colocar aqui. Item A. 0 vezes 6, que é a inicial, né? Então, 0 vezes 6 eu nem preciso mais daqui, mas vamos deixar aí, depois a gente tira. Mais. Qual que é a aceleração que a gente tem aqui? 3 metros por segundo ao quadrado. 3 vezes tempo ao quadrado vai ser 6 ao quadrado. Eu vou colocar 36, tá? Que é 6 ao quadrado. Sobre 2. Ok. S é igual. 0 mais 0,6. 0,6 é 0. 0 mais 0 é 0. Não preciso colocar. Então, quem vai ficar aqui? 3 vezes 36. 3 vezes 36 é 108. 108 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 54. 54 metros por segundo. Ok? Bem tranquilinho, né? Item A. O item B está pedindo o quê? A velocidade do corpo no final desse intervalo de tempo. Ok, a velocidade do corpo no final desse intervalo de tempo é mais fácil ainda, né? Se ele partiu, vamos lá, a velocidade vai ser igual. Velocidade 0. Lembra? Velocidade 0 mais aceleração vezes tempo. A velocidade 0 nesse contexto aqui vai ser 0. Tá? Ele partiu do repouso. Mais a aceleração, que a gente tem aqui já, que é 3. É 3? Deixa eu ver se não tô confundindo. É 3. Ah, não. O de cima é 3 também. Tá, quase que eu confundindo com o de baixo. Perdão. 3 vezes 6. 3 vezes 6 é bem tranquilo, né? Isso aqui vai dar 18. 18 metros por segundo. B foi de boa. Vamos para 9 agora. Questão 9. Acho que não tá pulando linha, né? Pronto. Vamos para a questão 9. Um ciclista parte do repouso e percorre uma trajetória retilínea com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado durante 8 segundos. Determine a velocidade final atingida pelo ciclista ao final desse intervalo de tempo, a distância total percorrida pelo ciclista nesse intervalo. Cara, como aqui está 3 metros por segundo, eu posso até copiar daqui, ó. Bom, no item A, ele quer a velocidade. Como, nesse caso, se passaram 8 segundos, eu vou ter 3 vezes 8. 3 vezes 8 não é 18, né? É 24. 24 metros por segundo. Bem tranquilo, certo? Só fiz trocar aqui o tempo. E agora o que ele quer? A distância total percorrida pelo ciclista nesse intervalo de tempo. A mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui. A diferença é, aqui vai ser 0 vezes 8, porque aqui estava o tempo. E aqui não vai ser mais 6 ao quadrado. Aqui vai ser 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, certo? Sobre 2. Que vai ser igual a 3 vezes 64 vezes 2. Vou colocar aqui embaixo. S igual. Aqui vai dar 0, não preciso escrever de novo. 3 vezes 64. 64 vezes 2, 128. 128 mais 60, 188, mais 4, 192. 192 sobre 2 vai ser igual
Deixa eu ver. 100 menos 4, 96. Isso é igual a 96. Beleza? 96 metros por segundo. 96 metros por segundo não, perdão. 96 metros. Aqui eu coloquei metros por segundo, né? Posição, gente, aqui vai ser em metros, tá? Perdão. Quando eu mandar no grupo vai estar tudo... Vou ter revisado tudo aqui, tá? Se tiver alguma escrita errada. Mas não prometo nada também, não. Uma partícula move-se ao longo de uma trajetória retilínea e sua velocidade é dada pela função horária. V igual a 5 menos 3t SI, ou seja, está desacelerando, né? Determine a velocidade inicial da partícula e sua aceleração. Tá. V0 aqui, velocidade inicial. A velocidade inicial vai ser quando t igual a 0. Se t igual a 0, esse menos 3t aqui vai ser menos 3 vezes 0. Então vai ser 5 menos 0, que vai dar 5, certo? Deixa eu só colocar aqui para não ficar confuso. A gente tem que ver ali da forma. É igual a 5 menos 3t, né? Só que se é inicial, então eu vou ter que ver. É igual a 5 menos 3 vezes 0. Que é igual a 5 menos 0. Que é igual a 5. 5 o quê? Metros, tá? Porque é SI, né? Medida internacional. Vai dar metros. Vai ser em metros sempre. Metros por segundo ao quadrado. Por aí vai. Sempre que tiver esse SI aqui. É o instante em que a partícula muda de sentido. Como assim o instante que a partícula muda de sentido? Bom, pensa comigo o seguinte. Vou até aumentar aqui. Tem seta? Tem seta. Pronto, tem a setinha. Mas que setinha podre, peraí. Eu não sei mexer nesse Paint do novo Windows. Windows 11. Vou dar um zoom aqui então. Pensa comigo o seguinte, você tem uma reta, certo? Vou nem fazer uma reta aqui, vou fazer uma estradinha. Pronto, você tem uma estradinha. Tá? Pensa que isso aqui é uma estrada. Ser mais inteligente, não usar o quadrado logo. Pensa que isso aqui é uma estrada. Aí nessa estrada tem, sei lá, uma pessoazinha andando. Não, um objeto andando. Não vou desenhar uma pessoa, não. Um objeto andando. Aí o objeto, lembra, a velocidade inicial não é 5. A velocidade inicial não é 5. Então esse objeto, ele tá vindo nessa direção aqui, ó. A 5 metros por segundo. Ele tá indo nessa direção. Porém, esse mesmo objeto, ele tá desacelerando. Ou como a gente pode pensar assim, acelerando no sentido oposto, certo? Acelerando no sentido oposto. A 3 metros por segundo. A 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Se ele está desacelerando, vai ter sim um instante que ele vai chegar a 0. Certo? Vai ter um instante que ele vai chegar a 0 aqui. A 0 metros por segundo. Concordam? Ele está desacelerando, uma hora ele para. Só que se esse objeto continuar desacelerando, ou então, como eu estava dizendo antes, acelerando no sentido contrário, o que vai acontecer? Se eu tenho 0, aí eu estou desacelerando, eu desacelero mais ainda, né? Vamos pensar assim. Digamos que passasse mais um segundo a partir do 0. Ele ia começar a ir nesse sentido aqui, certo? Aqui, ó, nesse sentido aqui. A menos 3 metros por segundo. Só que se ele está indo nesse sentido, só que negativo, na verdade o que está acontecendo? Na verdade ele está indo para o sentido oposto. Então dizer, por exemplo, que ele está indo para a direita a menos 3 metros por segundo é o mesmo que dizer que ele está indo para a esquerda a 3 metros por segundo. Tranquilo? E qual que é a pergunta da questão? Qual que é o instante em que esse corpo vai mudar de sentido? Então, qual é o instante
que ele vai parar de ir para a direita e vai começar a ir para a esquerda? Essa é a pergunta. Então vamos voltar lá na questão. O instante que a partícula muda de sentido. Então vamos aqui. Bom, é justamente o instante depois que a partícula chega no ponto zero. A partir do momento que ela chegou no ponto zero, o sentido trocou, certo? Então a pergunta aqui é em que instante o V é igual a zero, certo? Como é que eu calculo isso? Eu vou ter que V é igual a zero, que é igual a 5 menos 3t. Portanto, eu vou pegar só essa parte aqui, ó, e continuar a parte dela. 5 menos 3t. Eu posso pegar aqui o menos 3t e jogar para cá, certo? Então eu vou ficar com 0 mais 3t, ou 0 eu nem preciso reescrever ele, né? Não vai fazer diferença a nossa conta. 3t é igual a 5. Aí eu pego esse 3 e passo dividindo. T é igual a 5 sobre 3. 5 sobre 3 vai dar, acho que 1,70, 1,60. Vamos pegar aqui 5 dividido por 3. Dá essa dízima periódica aqui. Então isso aqui vai ser igual a 1,6. Por aí vai. Nosso T. Então é nesse instante aqui. Ou então você deixa 5 sobre 3, tá? Nesse instante aqui. Que a velocidade, que o sentido muda, correto? Letra C. A velocidade da partícula no instante t igual a 2s. Ou melhor, né? Vou até colocar aqui. Quando t for maior do que 5 sobre 3. T sendo maior que 5 sobre 3, o sentido muda, tá? Então eu coloco esses dois aqui. Não sei qual que a Long John vai considerar. Mas vamos lá. C. A velocidade da partícula no instante t igual a 2s. É só pegar a fórmula, né, do V, igual a 5 menos 3t, e substituir o t por 2. Bem fácil. Então, 5 menos 3 vezes 2 é 6, é igual a menos 1, certo? Menos 1 metros por segundo. Aliás, deixa eu colocar aqui. Segundos também, né? Vou colocar a medida. Beleza. Questão 11. Espera aí, pessoal, como é que tá me ligando. Vou pausar aqui. Bom, gente, voltamos aqui. Parou na 11. Tá. Um automóvel parte do repouso, animado de aceleração escalar, constante igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule a velocidade escalar do automóvel 10 segundos após a partida. Tá, ele partiu do repouso. Ele quer a velocidade escalar do automóvel. Tá. Bem simples essa, né? A nossa fórmula da velocidade nesse caso vai ser o quê? V é igual, V0 nesse caso é 0, né, que é o repouso, mais a aceleração, que é 3, vezes o tempo. Se o tempo for igual a 10, é só a gente multiplicar por 10, isso aqui vai ser igual 0, não preciso, 3 vezes 10, 30 metros, né, que está em metros por segundo. Isso. Bom, isso aqui foi bem tranquilo, né, tá estranho. A 12, então. Um automóvel está a 30 metros por segundo quando seus freios são acionados, garantindo-lhe uma aceleração de retardamento de módulo 5 metros por segundo ao quadrado. Só explicando aqui o que foi escrito, não vai ficar muito complicado. Garantindo-lhe uma aceleração de retardamento, ou seja, uma aceleração freando, né? Uma desaceleração, a gente pode dizer assim. Então ele está freando de módulo 5 metros por segundo ao quadrado, porque ele colocou de módulo. Como está desacelerando, seria menos, né? Só que quando você fala de módulo, você não considera o sinal, tá? Só explicando o que está escrito aqui. Suposta constante. Determine quanto tempo decorre até o automóvel parar. Essa aqui é a mesma coisa. Velocidade, nesse caso, vai ser... A nossa inicial é 30, nesse caso. Ele começa com 30. Como ele está desacelerando... Então vai ser menos. E a gente vai ter 5, né? Que é a velocidade dessa desaceleração.
5 vezes t. T é o que a gente quer descobrir, que é o instante. É o tempo. Então, vamos pegar aqui. V, nesse caso, é 0, que é quando ele para. É igual a 30 menos 5 t. Então, vamos pegar esse menos 5t e jogar para a esquerda. 5t vai ficar igual a 30, certo? Mudou o sinal, tranquilo. Então, eu pego esse 5, que está multiplicando t, e passo ele dividindo 30. Vai ficar que t é igual a 30 sobre 5. 30 dividido por 5 é 6. 6 o quê? Segundos, né? Que é instante de tempo. Tá em metros por segundo. Só tô verificando aqui se não estava em quilômetros por hora, tá? Sempre verifica isso. Sempre que você lê a questão e te der informação de velocidade, de tempo, de aceleração, verifica se está tudo na mesma unidade, né? No caso, metros por segundo, quilômetros por hora, para você não esquecer de converter e acabar errando. Tá, gente, bora para a questão 13. Aqui. Um móvel inicia em determinado instante um processo de frenagem em que lhe é comunicado uma aceleração escalar de módulo constante igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o móvel para 20 segundos após a aplicação dos freios, determine sua velocidade escalar no instante correspondente ao início da freagem. Vamos ler isso aqui com calma para entender, né? O que está escrito primeiramente. Ok. Em determinado instante é esse que a gente não sabe, um processo de frenagem em que lhe é comunicada uma aceleração escalar de módulo constante igual a 4 metros por segundo. Processo de frenagem significa que ele está freando, né? Pensa como desacelerando. Em que lhe é comunicada a aceleração escalar de módulo, ele está falando do módulo porque, como é desaceleração, ele decidiu colocar módulo para não precisar colocar um menos aqui. Igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o móvel para 20 segundos após a aplicação dos freios, determine sua velocidade escalar no instante correspondente ao início da frenagem. Tá. Esse instante correspondente ao início da frenagem é justamente 20 segundos atrás, certo? Ele demorou 20 segundos para chegar a zero. Então, no início da frenagem, esses 20 segundos antes. Entendeu? Quero que vocês pensem da seguinte forma. Digamos que eu estou me movendo, eu estou caminhando a... Comecei a me caminhar a 100 metros. Não, comecei a caminhar... Estava caminhando a 12 metros por segundo. Sei que isso é meio impossível, né? Seria muito rápido. Mas eu estava caminhando 12 metros por segundo. Aí eu comecei a desacelerar, eu comecei a frear, vamos dizer assim. Eu comecei a frear a 2 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo demora para eu chegar a zero? Bom, se eu estava a 12, eu vou tirando de 2 em 2 por segundo. Então eu vou ficar com... Se eu tirar 2 uma vez, eu vou ficar com 10. Se eu tirar 2 vezes, eu vou ficar com 8. Até chegar a zero, eu vou ter tirado 6 vezes, certo? Então, eu demorei 6 segundos para chegar a zero partindo de 12 no começo, desacelerando de 2 em 2, certo? Ou seja, tá vendo que eu tenho 6 e 2, 6 vezes 2 é exatamente 12 do começo? Então, tudo que eu preciso fazer nesse caso aqui é multiplicar o 20 por 4. Se isso aqui ficou confuso, gente, depois eu tento explicar, seja na sala ou privado. Eu gravo de novo aqui. Mas, basicamente, então, a velocidade no início da frenagem vai ser igual justamente essa desaceleração vezes o tempo que levou para desacelerar, que é igual a 80 metros por segundo. Certo? Ou seja, ele estava 80 metros por segundo. Estou chegando nisso aqui. 14. Vamos lá. Acho que tá pra cá. Tá uma bagunça isso aqui. Mas eu vou achar. Aqui. Dá um zoomzinho. Vamos lá. Uma partícula move-se numa trajetória orientada, tendo sua velocidade escalar variando com o tempo, conforme a função v igual 20 menos 4t. Determine. Tá. Se a velocidade escalar está variando com o tempo, significa que aqui a gente tem aceleração envolvida, certo? Aqui é a função da aceleração. Vamos lá. Da velocidade, né? Conforme o tempo. Para que valores de t a partícula move-se no sentido da trajetória, movimento progressivo. Bom, para que valores de t? É simples aqui, ó. Vamos pegar a fórmula, que é v igual 20 menos 4t. v igual 20 menos 4t.
Ó, vamos isolar aqui então o t. Aí é a mesma coisa que eu expliquei, cadê? Que eu expliquei aqui, certo? Você está indo num sentido, mas você está desacelerando. Você chegou no ponto zero, você está parado. Se você continuar desacelerando, você troca o sentido, beleza? A mesma coisa está acontecendo aqui, ó. Você está indo num sentido a 20, acho que é metros por segundo, depois eu vejo, a 20 metros por segundo. Era assim, né? Metros por segundo, isso mesmo. 20 metros por segundo. Só que você está desacelerando 4 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai parar. Então, vai chegar um momento que isso aqui vai ser zero. Igual a 20 menos 4t. A partir desse momento, se você continuar desacelerando, você vai estar indo agora para o outro sentido oposto. Então, qual é o tempo que isso aqui vai ser zero? Qual é o instante que vai anular a velocidade? É só eu pegar esse menos 4t e jogar para o outro lado. 4t igual a 20. Logo, t é igual a 20 sobre 4, que é igual a 5. Então, o instante que isso aqui para é em 5 segundos. Ou seja, quando que ele troca, ou seja, quando ele continua indo para o mesmo sentido. Desde que isso aqui seja menor que 5 segundos. Por quê? Se passar de 5 segundos, ou se for 5 segundos, porque se for 5 segundos ele vai estar parado, entendeu? E se passar de 5 segundos ele vai para outro sentido. Então, o instante que ele vai continuar no mesmo sentido é quando o t for menor que 5. Para que t a partícula move sentido oposto ao da trajetória, retrógrado. Vai ser justamente, então, esqueci de colocar aqui A, né? Vai ser justamente quando t for maior que 5. Porque se t for maior que 5, ó, deixa eu até pegar aqui para escrever. Se t for maior que 5, quando eu colocar, por exemplo, colocar aqui v igual a 20 menos um valor maior que 5, 6t. v igual a 20 menos 6t. Então, v vai ser igual a 20 menos 6t não, perdão. 4 vezes 6. O t vai ser 6, certo? 4 vezes 6 é igual a 24, que é igual a menos 4. Tá vendo? Menos 4, então, movimento retrógrado. Tá vendo que a partir do momento que eu coloco qualquer valor aqui acima de 5, vai resultar no valor negativo? Então, é basicamente isso. A B vai ser justamente quando t for maior que 5. Então, letra A, t menor que 5, vai continuar no sentido que ele estava. Letra B, t maior que 5, mudou o sentido. E aqui, ó, se t for igual a 5, então ele vai estar parado, tá? Basicamente é isso. Porque né, se t for igual a 5, que vai dar 4 vezes 5, que é 20, 20 menos 20, 0, basicamente. Deixa eu até separar aqui as linhas para não confundir. Aí vamos para a questão 15. Questão 15. Tá, mais uma de plano cartesiano, de gráfico, né? A velocidade escalar de um móvel variou com o tempo conforme o gráfico a seguir. Calcule a velocidade escalar desse móvel no instante t igual a 3,5 segundos. Vou pegar aqui só para separar, não confundir com as outras coisas. Colar ele aqui. Vou até aumentar o tamanho dessa folha. Vou jogar para cá. Vamos lá. Da questão com mais cautela, então. A velocidade escalar de um móvel variou com o tempo conforme o gráfico a seguir. Então, nesse gráfico aqui, o eixo vertical está representando a velocidade e o eixo horizontal representando o tempo. Geralmente vai estar assim, mas sempre verifica, né? Para não acabar confundindo. Sempre verifica onde está o V e onde está o T. A maioria dos casos vai estar assim. Calcule a velocidade escalar desse móvel no instante 3,5 segundos. Bom, para calcular a velocidade escalar desse móvel no instante t igual a 3,6 segundos, a gente precisa da fórmula da velocidade. Como que ela vai ser dada aqui, então? Vamos, primeiro de tudo, olhar para quando t é igual a 0. Quando t é igual a 0, a velocidade é igual a 20. Então, a velocidade inicial é 20. Deixa eu dar um zoom. Pronto, a velocidade inicial ela é 20. Mas, como que eu calculo agora a aceleração? Porque a gente precisa da aceleração para multiplicar com o tempo, certo? Como calcular a aceleração? Olha para o seguinte,
Quando t é igual a 5, a velocidade foi para 5. Quando t era 0, estava 20. Quando t é igual a 5, está 5. Então, meu delta v, para calcular a aceleração, né, que é delta v sobre delta t, meu delta v vai ser o quê? 20 menos 5, que é 15. E meu delta t vai ser 5 menos 0. 15 sobre 5 dá 3. Só que, ó, tá vendo que a velocidade era 20, foi para 5, significa que diminuiu. Se diminuiu, está desacelerando. Então, eu vou ter menos 5t. Desaceleração, negativo. Pronto, então essa é a minha fórmula aqui da velocidade. Como ele quer um instante t igual a 3,5, então eu coloco v igual a 20 menos 5 vezes 3,5, que é igual a 20 menos 5 vezes 3,5, isso daqui dá 15, 17 e meio, que vai ser igual a 2,5 metros por segundo. Tranquilo? Qualquer coisa, se precisar detalhar aqui a questão que eu tô... Como eu já expliquei lá no começo, eu tô pulando aqui, né? Tipo, eu não coloquei que A é igual delta V sobre delta T. Não coloquei assim, tá? Não precisei fazer isso aqui. Eu fiz mentalmente porque eu acho que já ficou subentendido, né? Mas qualquer coisa eu explico, gente. Aí aqui. Pronto. Certo? 15 tá resolvido. São 40 questões, eu acabo querendo acelerar aqui, né? 16. Trace o gráfico da aceleração picotada. Então vamos lá. Já posso apagar aqui. 17. A aceleração escalar de automóvel em função do tempo está representada abaixo. O que ele pede? Sabendo que a velocidade escalar do automóvel... Deixa eu pegar aqui. Sabendo que a velocidade escalar do automóvel era nula em t igual a 0, tá, quando t é igual a 0, a velocidade é nula. Determine a velocidade escalar em t igual a 0, quando t é igual a 0,1 minutos. Ó, pensa o que ele está falando aqui agora. Aqui já não é um gráfico mais de velocidade, já não é mais um gráfico de velocidade e tempo. É um gráfico de aceleração e tempo. Ou seja, a aceleração, ela variou aqui, não só a velocidade. Você vê que ela trocou, né? Aceleração. Ou seja, ele estava acelerando e ele passou depois a desacelerar. Tá vendo? Ele ficou em menos, ele passou a desacelerar conforme o tempo foi passando. Então aqui é bem simples da gente ver. Então vamos pegar a fórmula. Agora eu quero que vocês considerem o seguinte, ó. Até quando ele continua acelerando? Quando eu estou falando de tempo, certo? Então ele continua acelerando até essa parte aqui, ó. Por quê? A partir desse ponto, ele não está mais aqui acima do eixo horizontal, ele está abaixo. Tá vendo que está negativo, menos 4? Então a partir do 0,1, ou seja, a partir dessa parte que ele começou a desacelerar, tá vendo? Começou a desacelerar. Então até esse ponto aqui, ele estava acelerando, beleza? Conseguiu visualizar isso aqui? Ele estava acelerando. Acelerando ao quê? A 4 metros por segundo ao quadrado. 0,1 minutos. 0,1 minutos é de boa de calcular, né? 1 minuto é igual a 60 segundos. Então 0,1 minutos é um décimo disso. Um décimo de 60 é 6, né? Dividido por 10. Então vai ficar 0,1 minutos é igual a 6 segundos, tá? 6 segundos. Aí fica fácil. Fica fácil de ver. Por quê? Então, durante 6 segundos, consegue visualizar aqui? Durante 6 segundos, que é 0,1 minutos, ele estava acelerando a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui que quando t era menor, eu não consigo colocar menor igual aqui, né? Aí é paia. Mas vou escrever então, quando t for menor ou igual
a 6 segundos, ou 0,1 minutos, a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Ou seja, ele acelerou 4 metros por segundo ao quadrado durante 6 segundos. Deu para entender isso aqui? Durante 6 segundos. Então, nesse período aqui, a minha função da velocidade era igual. Ó, a função da velocidade era igual. Sabendo que a velocidade escalar do automóvel ela é nula em t igual a zero, ou seja, no instante zero a velocidade era zero, então a velocidade inicial é zero, mais aqui, aceleração, que é 4 vezes 6. Isso, tá? Isso quando o tempo for menor ou igual a 6 segundos, porque a partir disso aqui, essa fórmula aqui já não vale mais, tá? Já não vale mais porque ele passa a desacelerar, tá? Tô martelando bastante isso para ficar entendível. Então, nesse caso, V é igual a 4 vezes 6, 24, tá bom? Todo esse rolê para chegar em 24 metros por segundo. Letra A é isso aqui. A letra B. O gráfico da velocidade escalar em função do tempo no intervalo t igual a 0 a t igual a 0,2. Tá. Ah, eu acho que então a 16... Ah, realmente, a 16 ele quer o gráfico da aceleração dando o gráfico da velocidade. Já que ele quer o gráfico da velocidade dando o gráfico da aceleração. Beleza. Certo. Aí vamos para B. A B não vai dar para eu escrever. Vai ser um gráfico. Então vocês desenhem aí, tá? Vírgula 1. Aí eu vou colocar uns tracinhos aqui só para indicar, tá? 0,1 tá aqui. Recomendo fazer esses tracinhos para facilitar para vocês depois. Para não ficar um desenho tosco, pega uma régua e coloca as distâncias aqui iguais, tá? Aqui ficou diferente as distâncias porque... Enfim. Velocidade em metros por segundo. Agora a gente precisa ter um jeito de marcar a velocidade aqui. Eu quero que vocês lembrem o seguinte. Até esse intervalo aqui de 0,1 minutos no gráfico da aceleração, tá, mas não são gráficos diferentes? São, mas os dois aqui, ó, tem a mesma marcação no tempo. Então o tempo eu ainda consigo usar de referência, tá? O tempo eu ainda consigo usar de referência. Vamos lá. Nesse gráfico aqui, até o 0,1 acelerou, beleza? Se até o 0,1 acelerou e partiu do zero, eu já vou até colocar aqui, ó. Ou seja, ele estava aqui e foi subindo. Ele subiu até o intervalo de 0,1, lembra? Porque a partir de 0,1 minutos, ou 6 segundos, ele trocou, ele passou a desacelerar. Então, até esse intervalo aqui, ele subiu. Ele subiu até onde? Até 24 metros por segundo. Tá bom? Até 24 metros por segundo. Vou colocar aqui. 24. Pronto. Essa parte aqui. Só que, a partir de 0,1, o que vai acontecer? Ele vai passar a desacelerar. Ele vai passar a desacelerar, gente, a menos 4. Então, a fórmula aqui vai mudar de V igual a 0 mais 4,6 para V igual a 0 menos 4,6. E se é menos, como o gráfico aqui estava subindo quando ele estava acelerando, certo? A velocidade estava aumentando conforme o tempo, agora ele vai começar a abaixar. E como essa desaceleração é a mesma, tá na mesma, o módulo é o mesmo, né? É 4, a aceleração era 4 e a desaceleração é menos 4, o tempo que levou para ele subir aqui, até essa parte aqui, vai ser o mesmo até ele descer. Como assim? Quero que vocês pensem da seguinte forma aqui agora. Tá vendo por que é importante fazer proporcional? Ficou meio estranho, né? Era para ser a mesma inclinação aqui, tá? Então coloca uma régua para não ficar muito estranho. Eu vou puxar para cá, vou fazer o seguinte, vou puxar horizontal. A reta horizontal. Então, para ficar mais claro isso, eu vou escrever como? Pensa comigo o seguinte.
esse ponto aqui, ó, que eu vou traçar. Que coisa maravilhosa, hein? Esse ponto aqui que eu vou traçar. Nem tudo é mais fácil no computador. Que eu tracei. Ele é justamente esse mesmo ponto aqui, ó. No caso, considerando o tempo, vai estar justamente nessa mesma parte. E nessa parte aqui, a velocidade era 24 metros por segundo, lembra? 24 metros por segundo. Perdão, deixa eu ver um barulho aqui. 24 metros por segundo. A partir desses 24 metros por segundo, a partir do momento que ele chegou nessa velocidade aqui, ele vai passar a desacelerar. Certo? Vai passar a desacelerar. Então, a fórmula agora vai ser essa. Só que, porém, não vai ser mais zero aqui. Tá? Não vai ser mais zero aqui. Por que não vai ser mais zero? Porque ele estava 24 quando isso aconteceu, quando ele trocou aceleração por desaceleração. Então, ficar com 24 menos 4 vezes 6. Por que 4 vezes 6? Menos 4 que está desacelerando, vezes 6, porque de 0,1 a 0,2 minutos é 6 segundos também. Ou seja, aqui é 6 segundos, aqui é a mesma quantidade, 6 segundos. Então, V vai ser igual a 4 vezes 6. V vai ser igual a 0. Então, ele começa no 0, sobe até o 24, desce até o 0 de novo. E assim vai ficar o gráfico, tá? Basicamente. Provavelmente eu vou cortar umas coisas aqui, porque, meu Deus, falei um monte de coisa aqui. Fiquei um ano desenhando, né? Mas bora aqui pra 18. Deixa eu colocar aqui. Depois eu escrevo. Enfim, deixa eu colocar aqui. 17. Letra A. 24 metros por segundo. Agora vamos lá. 18. Vamos buscar ela aqui. Tá aqui. A velocidade de um corpo é dada em função do tempo pelo gráfico a seguir. Tá, cadê esse gráfico? Ai, ai. Deve ser esse aqui, né? É esse aqui. Vamos colar aqui, vamos pegar a questão também. Oh, perdão. Apertei Ctrl X sem querer. Pegar, tá aqui. Bom, a gente vai regravar aqui. Aí, vamos lá. S é igual S1 mais S2 mais S3. Como assim? A distância percorrida, né? Que é o que ele quer aqui. Que é o S final. Vai ser a soma das três distâncias percorridas nas três variações de aceleração. Por quê? A distância que ele percorreu nesses primeiros 5 segundos é diferente da distância que ele percorreu nesses outros 5 segundos, que é diferente da distância que ele percorreu nesses outros 5 segundos aqui. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular cada uma das distâncias que ele percorreu nesse intervalo de 5 segundos e somar elas. Como que eu faço isso? Vamos começar calculando a 1. A 1 é tranquila. Por quê? A 1 não teve variação de velocidade. Se não teve variação de velocidade, a gente pode usar a fórmula do sorvete padrão, certo? Porque a velocidade é constante. Então, S1 vai ser igual a posição inicial, que é 0, tá? Ele parte do 0, mais 10, que é a velocidade, vezes o tempo, que é 5. No final, isso vai dar 50. Já a S2, a gente tem que usar a fórmula, certo? Que é essa aqui, sorvetão. Aí aqui, eu peço para tomar um cuidado, que é o seguinte. Quando for substituir o tempo, considera o intervalo aqui, tá? Considera esse intervalo aqui, quando você for substituir o tempo. O intervalo aqui é de 5 segundos, beleza? Então vai ficar como? S2 por essa fórmula aqui
é igual a S0. Quando ele estava aqui, a gente vai considerar 0 também. Por quê? A gente está considerando só essa distância individual, tá? Essa distância individual. A gente não está considerando o todo. Talvez desse para você calcular o todo, se fosse seguindo. Aí o resultado do 3 já seria o resultado final. Mas eu vou fazer por partes, que eu acho que fica mais fácil. Então você considera aqui 0 mais 0 vezes t. Meu t aqui é 5. Tá? Meu t aqui é 5. Não, perdão. A V0 é 10, tá? A V0 é 10. A V0 é 10 aqui, que ele já parte do 10. 10 vezes o tempo, que é 5, mais... Qual que é a aceleração? Para calcular a aceleração aqui, a aceleração 2, a gente já calculou, né? Na verdade, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aceleração 2 vezes... Tempo ao quadrado, 5, que é o meu tempo, né? O intervalo de tempo ali. 5 ao quadrado é 25. Isso aqui sobre 2. Que vai ser igual a quanto? Perdão, esbarrei aqui no microfone. Vai ser igual a 10 vezes 5. O zero eu já desconsiderei. 10 vezes 5, que é 50, mais 2 vezes 25 dividido por 2. Se eu estou multiplicando por 2 dividindo por 2 de novo, vai ser o próprio 25. Que é igual a 75. 75 metros. Que é metros também. Tá. Então, no S1, ele percorreu 50 metros. No S2, ele percorreu 75 metros. Tranquilo? 75 metros. No S3, mesma coisa. Posição 0. Posição 0. O que vai acontecer? Mais velocidade inicial 20. Beleza? Velocidade inicial 20. Menos, né? Enfim, eu vou colocar mais para não confundir. Aí depois você vai entender porque vai dar menos. Mais 20... 20 vezes 5, tá? Esqueci disso aqui, que é o intervalo de tempo. Então, 20 é a velocidade inicial, tá vendo? O pico aqui é 20, o intervalo de tempo são 5 segundos, né? 15 menos 10, 5. Mais... A gente vai ter aqui a aceleração, né, do 3, que é menos 4, vezes o tempo ao quadrado, que a gente já sabe que é 25. Menos 4 vezes 25, vou colocar aqui sobre 2, vamos lá. Menos 4 vezes 25 vai dar menos 60, por isso que eu coloquei menos aqui. Mas continuando, 0 mais 20 vezes 5, 20 vezes 5 é 100. Mais com menos vai dar menos 60 não, 100 sobre 2, que é igual a 100 menos 100 sobre 2 é 50, que é igual a 50 metros. Então, aqui eu tenho o deslocamento de cada um deles, certo? Então, nesse intervalo aqui, ele deslocou 50 metros. Nesse segundo intervalo, ele deslocou 75 metros. E nesse terceiro intervalo, ele deslocou 50 metros, tá? E se tiver tudo certo, S vai ser igual a 50 mais 50 mais 75, que é igual a 175 metros que ele percorreu, certo? A soma desses três. Espero que essa aqui não tenha ficado muito confusa. Eu vou até verificar depois se é realmente esse resultado, tá? Aí eu aviso no grupo. Vamos para a questão 19. Vou fazer até a 20 aqui, amanhã eu faço as outras 20. Aqui. Já estava aqui, né? Procurei à toa. Um motociclista entra em um túnel a 10 metros por segundo. A partir desse instante, acelera uniformemente a 2 metros por segundo ao quadrado, chegando ao final do túnel com a velocidade de 26 metros por segundo ao quadrado. Trace o gráfico da velocidade escalar do motociclista em função do tempo desde o instante de entrada no túnel até o instante de saída. Ok, aqui vai ser bem
Bem tranquilo essa, pelo visto. Ó, como eu não quero ficar desenhando por 1 milhão de anos, eu vou pegar o gráfico que eu já tinha, que é esse aqui. Eu vou colar. Não, pior que vai dar mais trabalho. Dessa vez não vou fazer bonitinho não, você já entendeu como faz o gráfico. Vou só traçar duas setas aqui, que não vai ficar tão reta. Ficou porque eu falei que não ia ficar. Pronto. Ele quer o gráfico da velocidade escalar. Se você quer o gráfico da velocidade escalar, então vai ser V em metros por segundo. Ok. V em metros por segundo. Vou colocar essa fonte aqui em 20. V em metros por segundo. T em segundos. Tranquilo? Aí, gente, o que a gente vai fazer? Vai pegar isso aqui. Vou colocar a setinha. Aí, vamos lá. Vamos ler a questão. Um motociclista entra em um túnel a 10 metros por segundo. Tá, já vou traçar aqui então, ó. Já vou traçar aqui. A 10 metros por segundo. Se ele entrou a 10 metros por segundo, ele vai começar então, esse tracinho aqui que eu coloquei, né, que vai ser o começo, vai ser 10. E ele saiu a 26. Então eu vou colocar aqui no topo, tá? Aqui no topo, que é 26. 26. Certo? Referente a esse. Vou fazer o seguinte, ficou muito pra cá. Aí, continuando. Já o tempo. Ó, ele acelera uniformemente a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ele está tendo aceleração aqui, certo? Até 26. Ok. Então, quando ele chega em 26 aqui, ó, vou traçar os tracinhos maravilhosos meu. Acho que seria mais inteligente eu pegar a ferramenta do lápis, né? Da grossura dela. Que eu não sei como se faz. Pronto. São os tracinhos aqui, gente. Maravilhosos. Coisa horrorosa, mas enfim. Eu só vou traçar até aqui porque o inicial é 10, tá? Só vou traçar até aqui porque o inicial é 10. Não traço até lá embaixo. Quer dizer, é interessante eu traçar até embaixo para ficar mais fácil de ver a marcação, né? Só que isso aqui está incompleto. Por que isso aqui está incompleto? Porque eu não coloquei um instante de tempo. Tá, como que eu descubro um instante de tempo? É só eu colocar aqui, ó. É só eu pegar a fórmula da velocidade. Velocidade é igual. Velocidade inicial, nesse caso, que é 10, mais, que está acelerando, 2t. No meu caso, a velocidade que tem nesse instante que eu quero descobrir é 26. Então, eu coloco 26, 10 mais 2t. Eu passo esse 26 para cá. Eu passo 10 subtraindo. 26 menos 10 igual a 2t. Vou inverter os lados, né? Para a incógnita ficar na esquerda. Isso aqui não é necessário não, mas é só para ficar mais fácil de observar. 26 menos 10 fica 16, tá? T é igual a 16 sobre 2, que é igual a 8. Então, o valor que vai estar aqui, gente, vai ser 8, tá bom? Esse aqui é o gráfico. Você nem precisa colocar essa reta aqui de baixo, mas é interessante. Aqui o gráfico.
Calcule o comprimento do túnel. Essa aqui é legal. Essa aqui é legal. Calcule o comprimento do túnel. Como assim? Quero que você pense o seguinte, ó. Lá vem meus desenhos maravilhosos. Pense o seguinte. Onde eu vou cortar isso aqui, mano? Isso aqui, gente, é pra ser um túnel, tá? Parece uma casa, mano. Parece metade de uma casa. Isso aqui é pra ser um túnel. Aí entrou uma bola. Entrou uma bola no túnel. Ela entrou, certo? Ela entrou. Aí ela saiu, né? Ela saiu. Aí o que ele quer saber? A partir do tempo que essa bola levou pra caminhar esse túnel, né? A partir do momento que ela entrou e saiu, pra chegar no final desse túnel, sendo que ainda ela estava acelerando. Qual o comprimento do túnel? O comprimento vai ser justamente a distância percorrida. E para a distância, a gente sabe que fórmula a gente usa, certo? Tá aqui, ó. Vou puxar ela. Aqui. Posição em função do tempo. Então, como é que a gente vai descobrir isso aqui? Vamos pegar as informações que a gente tem. Ó, ele chegou ao final do túnel com essa velocidade aqui, que é de 26. Então, vamos lá. Se a velocidade que ele saiu do túnel foi 26 metros por segundo, e o tempo que ele levou para chegar nessa velocidade foi 8 segundos, então o tempo que ele ficou no túnel também foi 8 segundos, tá? Considerando que ele estava acelerando desde o começo. Então esse t também, o t que está aqui, que é 8, a gente vai usar aqui na fórmula. S é igual a S0, no caso S0, contando a partir do túnel, né? Como é o começo do túnel, eu vou colocar como 0. Mas a velocidade inicial, ele entrou no túnel com 10 aqui, ó. Mais 10. Vezes o tempo, que é 8, certo? Porque ele saiu do túnel quando tinha passado 8 segundos. Mais aceleração, ele falou pra gente, né, que é 2, vezes o tempo ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Isso aqui sobre 2. S vai ser igual a 10 vezes 8, 80 mais. Se aqui está multiplicando por 2 e aqui está dividindo, eu coloco o próprio 64, não precisa nem fazer cálculo. Que é igual a 144. 144 metros é o comprimento do túnel, certo? Se foi essa a distância que ele percorreu, a partir do momento que ele começou a acelerar, e a partir do momento que ele saiu do túnel, né, que foi com 26, quando ele estava 26 metros por segundo, esse também vai ser o tamanho do túnel, certo? Se ele percorrer essa distância aqui, então essa distância também é justamente o tamanho do túnel, 144 metros. Vou até colocar ali. Vou escrever. Peraí, puxei demais. A V igual a 10 mais 2t. 26 igual a 10 mais 2t. 26 menos 10 igual a 2t. 2t igual a 16. T igual a 16 sobre 2 igual a 8. S. Não vou nem colocar a fórmula. S igual 0 mais 10 vezes 8 mais 2 vezes 64 sobre 2. S igual 80 mais 64, que é igual a 134 metros. É isso. Vou colocar. Cadê a 20? Aqui. Vamos pra 20, gente.
A velocidade escalar de um corpo variou de acordo com o gráfico a seguir. Dessa maneira, ele percorreu uma determinada distância d. Que velocidade escalar constante esse corpo deveria manter no mesmo intervalo de tempo 60 segundos para percorrer a mesma distância d? Tá, vamos lá. A velocidade escalar de um corpo variou de acordo com o gráfico a seguir. Então você vê, né, que ele começou em 0, foi até 30. Aí depois de um certo período de tempo, né, 20 segundos que ele levou aqui, ele começou a diminuir até 60. Então vamos lá. Que velocidade escalar constante esse corpo deveria manter no mesmo intervalo de tempo de 60 segundos para percorrer a mesma distância d? Ou seja, o que ele está falando aqui? Concorda que, considerando tanto os tempos que ele acelerou, desacelerou e continuou constante, ele percorreu uma distância, né? Agora, o que ele está perguntando? Qual deveria ser a velocidade constante, ou seja, sem variar aqui, para que ele percorresse a mesma distância no mesmo tempo de 60 segundos? Vamos fazer a questão para ficar um pouco menos confuso? Vai ficar como assim, ó. Primeiro, a gente tem que saber o tanto que ele andou nesse período aqui, ó. Nesse período aqui. Perdão, dei uma pausa aqui. É o tanto que ele andou nesse período aqui, ó, que ele estava acelerando. Aí a gente vai usar de novo a fórmula do sorvetão. Não vou nem copiar ela ali, já para começar a memorizar isso. S vai ser igual, então, S0, que vai ser 0, mais V0, que nesse caso aqui é 0, tá vendo? Começa do 0, vezes o tempo, que é 20, mais a aceleração. Como que eu calculo a aceleração aqui? Variação de tempo aqui foi 20, variação de velocidade foi 30, 30 dividido por 20 vai dar 1,5, tá? Não vou nem fazer muito cálculo. Quando você for fazer, vai dar isso aqui. Mais tempo ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. Então, S é igual a 0 mais 0 vezes 20 é 0, não preciso colocar aqui. 1,5 vezes 400 vai ser igual a 600. Beleza? Então, ele percorreu aqui 600 metros. Agora, olha que curioso. Eu vou colocar aqui como S1, tá? S1, e quando ele está acelerando. O S2 vai ser fácil. Né? O S2 vai ser fácil por quê? Velocidade constante. Então, eu posso usar a fórmula do sorvetinho. Que vai ser posição inicial, vou considerar 0, tá? Posição inicial eu considero 0 porque estou contando só esse trecho aqui como se fosse uma parte individual. 0 mais a velocidade, que é 30, tá? 30. A informação está sempre no gráfico, só prestar bastante atenção. 30 vezes t. No caso, o meu t aqui é 20, tá? Esse intervalo de tempo aqui que tá é 20. Estou considerando individual, não vou colocar 40. É 20. Isso aqui vai ser igual 600 metros. Beleza? Ah, não, perdão. Que ele está acelerando. O S2 vai ser igual a 600. Ah, não, tá certo. O que eu esqueci, gente, foi o seguinte, tava pensando aqui. E se dividir por 2, tá? Aí vai dar 300. Realmente. Aí aqui a gente considera 0 mais 20 vezes 30, que é igual a 600. Né? Já tá meio estranho ali, mas é porque eu tinha esquecido de dividir por 2. O S3... Ó, curioso. Vamos lá no S3. Então, vou ter 0. A velocidade inicial nesse caso aqui é 30. Certo? A velocidade inicial nesse caso aqui é 30. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Que é o intervalo de tempo, é 20 ao quadrado, 400. Sobre 2. Olha que curioso. S3, tá vendo que a reta é do mesmo tamanho, o segmento de reta, né? É do mesmo tamanho e tá no mesmo ângulo. Nesse caso aqui, ó, no mesmo ângulo. Nesse caso aqui, você vai ver que vai dar exatamente o mesmo valor, ó.
Aqui, ó, S3 vai ser igual 0 mais 30 vezes 600, 600, mais menos 1,5 vezes 400 vai ser a mesma coisa que deu aqui, só que vai estar negativo, né? Que seria menos 600. Menos 600 sobre 2, menos 300. Então, menos 300, que é igual a 300 metros também. No final disso tudo, quando a gente for somar, S1 mais S2 mais S3, isso aqui vai dar 300 mais 300, 600, mais 600, 1.200 metros. Ou seja, a distância que ele percorreu, considerando todas essas variações de velocidade, 60 segundos, foi de 1.200 metros. Aí como que a gente usa essa informação aqui agora? A gente vai usar da seguinte forma. Ele quer, então, que 1.200 seja igual... Eu estou aplicando no sorvetinho, tá? Agora. Por que o sorvetinho? Porque ele está falando agora de velocidade escalar constante. Ele quer essa mesma distância, ou seja, que é 1.200 percorrido numa velocidade constante. Então, eu vou usar o sorvetinho. Então, ele vai começar do zero, certo? Posição inicial 0, mais 60 V. Como assim 60V? O T é 60 segundos. Ele quer a velocidade escalar. Ou seja, nesse caso aqui, não é tipo 60T, que a gente sabe a velocidade, mas não sabe o tempo. A gente sabe o tempo, mas quer descobrir a velocidade. Aí ficaria como? 1.200 é igual a 60V. Já vi que isso aqui eu vou ter que explicar depois de novo, mas vamos lá. 60V, vou inverter. 60V igual a 1.200. 60V é igual a 1.200 sobre 60. Isso aqui vai ser igual a 20. Beleza? Então a velocidade que ele precisa manter é de 20 metros por segundo. Bom, gente, é isso. Vou mandar no grupo, editar o vídeo. Boas noites a todos. Amanhã eu mando as outras 20.